Tá bom. Então, vamos começar. Boa noite a todos. Hoje a gente tem o assunto permutações e combinações generalizadas. Eu diria que a aula de hoje talvez é a aula mais difícil deste módulo de análise combinatória. A gente vai fazer uma breve revisão do que nós vimos e a gente vai ver alguns outros casos de situações em que a gente quer contar e a gente gostaria de ter uma fórmula para contar. Então, aqui temos um resumo, né? Na secção 5.3 do livro, a gente analisou lá as permutações, uma permutação comum, cuja fórmula é n fatorial, ou uma permutação sem repetição. A permutação padrão é sem repetição, tá? Cuja fórmula, então, é n fatorial dividido por r fatorial. E a gente também falou das combinações sem repetição. Isso foi tudo na segunda-feira da semana passada. Quarta, agora, a gente resolveu falarmos do caso de pombos, foi dos coeficientes binomiais e caso de pombos. Então, a gente está numa ordem um pouquinho diferente. A gente fez 5.3, depois, na aula passada, a gente fez 5.4, 5.2, agora a gente vai fazer 5.5. E essa secção ali é um pouco complicada, porque a gente tem lá 7 conceitos diferentes, que são todas generalizações dos conceitos do 5.3. Tá? Eu coloquei uma listinha aqui de todos os 7 configurações, perguntas, que a gente vai discutir nesta aula, tá? Então, presta atenção. A aula, aliás, a outra aula foi bem rápido. Eu acho que essa também vai ser rápida, porque tem muito conceito, mas passa muito rápido. E aí eu não quero sobrecarregar o aluno, então acho melhor parar do que continuar, como o risco do aluno esquecer. Então, a primeira coisa é a questão, a gente tinha permutações sem repetição. E agora eu vou explicar, eu vou lembrar qual que é a diferença entre permutação e permutação com repetição, tá? Aqui, nessa transparência, a gente tem aliás, isso é muito simples, tá? Acabe antes de você perceber. Numa permutação R padrão, a repetição dos objetos não é permitida. E a fórmula, eu já falei é n fatorial dividido por r fatorial. Você lembra nesta pergunta quantas sequências de exceção R podemos formar com letras e dígitos se a repetição não é permitida? Se não é permitida, a resposta era 36 vezes 35 vezes 34 vezes 33. Nesse exemplo, o R era igual a 4. Agora, se a repetição é permitida, tá? Ou seja, o símbolo já escolhido poderia ser usado de novo, ou se você pensa numa amostragem, você pega você pode imaginar esta experiência como se tivesse 36 bolinhas, 26 com todas as letras e 10 com os números, e aí a gente escolhe a amostra e como reposição. Tá? Então, por isso que estou querendo falar, vou fazer um pouco de brincadeira de palavras, de falar de reposição. Tá? Então, quando a reposição é permitida, a resposta é simplesmente 36 vezes 36 vezes 36, 3 vezes 36.
quando R é igual a 4, ou quando, em geral, é 36 elevado a R. Tá? Então, é uma fórmula para a permutação R com repetição é N elevado a R. Então, essa é simples. Na verdade, todo mundo já sabia disso, talvez nem não sabendo que isso é chamado uma permutação R como repetição. Tá? Então, o primeiro foi muito simples. Eu acho que fica bem simples. Alguém tem uma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Uma observação? Então, eu vou resumir da aula da semana passada e resumir o que nós fizemos agora. A gente tem aqui, a linha de baixo, a gente tem da aula passada, onde a repetição dos objetos não era permitida. Então, é por isso que eu falei aqui, AA não é ok, não é correto. Enquanto depois, aqui, quando a repetição é permitida, na linha de cima, AA é permitido. Mas quando a repetição não é permitida e também a ordem importa, AB é diferente do que BA, isso é caso de uma permutação que nos dava aquela fórmula. No caso que a gente identifica AB com BA, ou ABC com uma permutação dessas três, aí não é mais uma permutação, mas é uma combinação. Eu falei, de fazer uma prova, que numa combinação a gente tem um monte de permutações que são contadas diferentes, mas com uma combinação elas são consideradas equivalentes. Tá? Então, o que nós acabamos de ver agora é quando a repetição é permitida, sim, a gente tem uma permutação, tá? Então, lembra que é o exemplo, eu diria exemplo de senha, que onde a B é diferente do que BA, tá? Mas você pode repetir o mesmo símbolo mais do que uma vez. Então, a fórmula N elevado a R. A questão agora, que a gente vai resolver nesse instante, é o que ficaria aqui, tá? O que é uma combinação R com repetição e qual que seria a fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Combinações com repetição, ou reposição. Aqui eu pego o exemplo do nosso livro. Quantas maneiras existem de escolher 4 frutas de uma cesta, contendo laranjas, maçãs e peras? Tá? E o que é interessante desse exemplo? Que a ordem não importa, tá? Então, se você escolhe laranja, maçã, pera, é a mesma coisa que pera, maçã, laranja, a ordem não importa. E, nesse caso, a repetição é permitida. Se eu pôr até, se eu tenho 4 frutas, isso tem três tipos, eu preciso repetir, senão a pergunta nem faz sentido. Então, esta aqui, eu já vou destacar isso mais para frente, mas, na verdade, aqui, o número de escolhas, neste caso 4, pode ser 5, pode ser 40, pode ser 400. A pergunta continua fazendo sentido. É desde que eu tenho, no caso, 400 laranjas, 400 maçãs e 400 peras. Tá? Então, é isso que de certo modo, chama a atenção. Nesse exemplo, não tem limite no número de escolhas. Então, isso é diferente do caso anterior, da combinação convencional. Tudo bem. Então, a gente agora vai olhar esta questão. A gente vai fazer, primeiro, uma enumeração de todas as possibilidades, tá? Então, a gente faz uma contagem. Primeiro, 4 frutas iguais, então 4 laranjas, quantas maçãs, 4 peras. Agora, se eu tenho 3
eu sobre 1, então é 3 mais 1. Então, aí eu tenho que fazer todas essas combinações. 3 laranjas, 1 maçã, 3 laranjas, 1 pera, 3 maçãs, 1 laranja, 3 maçãs, 1 pera, 3 peras, 1 laranja e 3 peras, 1 maçã. Tá? Eu fiz de ordem, se não me engano, eu fiz de ordem alfabética aqui. L, M, P, sempre. Então, primeiro esses 3 e depois a quarta fruta, também ordem alfabética. Com 2 é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, tem L, L, M, M. Bom, na verdade está na ordem alfabética, então, porque a gente teria equivalente M, M, L, L. Mas isso seria equivalente, mas não seguindo a ordem lexicográfica, alfabética. Então, fazendo isso, a gente faz L, L, M, M, L, L, M, P, L, L, P, P, tá? Aí não tem mais escolha, então eu vou para o próximo símbolo na primeira ou segunda posição, MMLP, MMPP, e no final eu vou ter PP, e aí eu vou ter PPLM. Tá certo? Então eu fiz uma enumeração de todas as possibilidades e se você vai contar, vai perceber são 15. Cada linha tem 3, então no total são 15 possibilidades. Daqui a pouco a gente vai derivar uma fórmula e preencher esse exemplo e confirmar que é a resposta daqui. Tá? Só uma parêntese aqui. Tá? Esta enumeração aqui, ele é chamado, às vezes, no ciência da computação, é chamado multiset, ou bag. Tá? É a generalização de um conjunto na matemática, mas a diferença é que a gente suponha que a repetição dos elementos tem significado. Tá? No conjunto, lembra? Se você enumera os elementos, mas repete o mesmo elemento, coloca 2 ou 3 vezes, isso continua contando como um elemento. Mas no multiset não é assim, não. No multiset o conjunto, o multiconjunto L é diferente do conjunto LL. Ou seja, a gente, o número de repetições, o número de vezes um elemento está colocado nesta estrutura de dados tem significado, é relevante. Então, é pouco parênteses que não é realmente na matemática discreta, mas eu acho que é legal mostrar para vocês essa ideia de multiset, que, de certo modo, para a ciência de computação, talvez é até mais importante do que o conjunto convencional da matemática. Para a ciência de computação, para a programação, os multisets eu acho que são até mais usados do que o conjunto. Quem já programou um pouco de Python vai reconhecer. No Python tem listas, tem dicionários e tem conjuntos. O multiset ele até se parece mais com as listas. Alguém tem uma dúvida? Daqui então, aqui foi o exemplo manual, agora a gente vai derivar uma fórmula para este exemplo, para então escolher repetidamente a quantidade de tipos. Alguém tem uma dúvida? Tá. A derivação agora vai ser através de outro exemplo. Eu vou dar outro exemplo. A gente tem uma caixa com dinheiro e aí tem notas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. A questão é quantas quantias pode se formar com 5 notas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esta pergunta
quando a gente tem 7 denominações, a gente vai transformar isso para um string. Tá? O que eu posso falar? Eu vou colocar aqui, eu coloco um barra vertical entre as denominações e eu vou colocar um asterisco para dizer que uma nota de R$ 2 aqui, no nota de R$ 2 foi escolhida, 2 notas de 5, uma nota de 20 e uma nota de 100. Então, fica claro que a cada escolha de 5 notas neste contexto corresponde a um string que tem esse formato. Eu acho que isso parece bastante óbvio. Agora, né, se pega um string, onde que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 separadoras e 5 estrelas, eu posso mapear isso de volta para uma escolha de notas desta caixa. Tá certo? Por que tem 6 separadoras e não 7? Porque a gente tem, para separar 7 categorias, neste caso 7 denominações, eu só preciso de 6 separadores. Tá certo? Por isso está aqui. Há um separador a menos que denominações. Portanto, o tamanho do string, ele é 7 menos 1, é 6, são os separadores, e 5 por causa das estrelas. Tá bom, gente? Bom, a correspondência entre strings e quantias é 1 a 1. Lembra que bom, as quantias são realmente diferentes, então as quantias todas vão ser diferentes. Então, a pergunta de quantas quantias se pode formar é igual à pergunta de quantos strings deste formato tem. Ou seja, quantos strings no alfabeto como símbolos, a barra vertical e asterisco, quantos strings tem tamanho 11 com 5 asteriscos? Mas a gente já sabe esta questão, a gente respondeu essa pergunta no contexto dos strings binários. Quantos strings de tamanho 11, strings binários de tamanho 11, como 5 uns podemos formar? É o C de 11 e 5. Se você lembra, isso tem tudo a ver com até quantos subconjuntos de tamanho 5 tem quando o conjunto pai é igual a 11. Tá? Então, o que a gente tem nesse caso? Que deixa eu... Tá, então se a gente tenta formalizar este exemplo aqui, no contexto, o que eu gosto de chamar de tipos, neste contexto particular, são as denominações, são os tipos de notas, e quantos tipos são? Bom, são 7. Tá? Quantos objetos a gente vai escolher? No caso, são quantas notas a gente vai escolher, e aqui, nesse exemplo, é igual a 5. Tá? Então, qual que é a fórmula que a gente está fazendo? Bom, quantas posições que tem aqui nesse string? N-1, N-1 porque tem um separador a menos do que tipos. N-1 mais R, são o número de posições aqui, no caso 11. Quantos objetos a gente vai escolher? R. Aqui são R, é o número de seleções, número de objetos que a gente vai selecionar. Então, a fórmula que a gente está derivando aqui é essa fórmula aqui.
Tá? O C de N menos 1 mais R, vírgula R. Repare, gente, esta fórmula, eu já vi este erro nos provas, esta fórmula não é simétrica. Esta, você lembra, se você tem... Os alunos cometem um erro, elas acham que isso é a mesma coisa que C de N menos 1 mais R, N menos R. Mas isso não é verdade. E isso leva, então, ao erro do resultado. Tá? Então, isso é um pequeno aviso. Não, a minha recomendação é fazer da forma que está descrito nessa transparência. Você vai lá, tipos é o quê? Quantos tipos que tem? Objetos é o quê? Quantos objetos tem? Qual é a fórmula? E aí a gente continua inserindo a fórmula. Tá certo? Vamos voltar ao exemplo, ou aqui, perdão, aqui tem então, formalizando o que já estava implícito do transparência anterior, quantas maneiras há de escolher R objetos de N tipos diferentes se a ordem dos objetos não é importante e a repetição dos símbolos do mesmo tipo é permitido. Então, a resposta é esta aqui. Tá bom? Aí vou dar o exemplo, voltar ao exemplo das frutas, tá? Lembra, tinha 4 frutas contendo laranjas, maçãs e peras. Então, quantos tipos tem neste contexto? São 3 tipos de frutas, n igual a 3. Quantos objetos a gente pode escolher? 4. Qual que é, então, a fórmula? 3 mais 4 menos 1 dá 6. Então, a soma desses dois menos 1, isso dá 7 menos 1 dá 6. E quantos objetos? É igual a 4. Tá? Ou às vezes, não sei, o aluno coloca lá 3, mas dá a resposta errada. Tá? Mas o C de 6, 4 é 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial dividido por 4 fatorial é 6 vezes 5. Isso dividido por 2 dá 15. E 15 foi a resposta que eu já dei. Quando a gente fez este exemplo de forma manual. Tá bom, gente? Então, alguém tem uma dúvida sobre esta combinações onde a repetição é permitida, onde a gente pode escolher o mesmo objeto, o mesmo tipo, mais do que uma vez? Alguém tem uma dúvida, gente? Alguém pode dar um feedback só para eu ter a impressão que tem gente aí? Tá tranquilo, professor, sem dúvidas. Ah, que bom. Ninguém tem uma colocação? Tranquilo aqui. Ok, Vinícius, obrigado, tá? Então eu vou continuar. Outro exemplo. Uma loja vende 4 tipos de biscoitos. Quantas escolhas diferentes de 6 biscoitos tem? Bom, você pode fazer manual, mas aí já vai ficar um pouco grande, né? Mas aqui, bom, a gente pensa na mesma questão, a gente pode pensar na questão dos asteriscos e das barras verticais. Tem 4 tipos, tá? Então, são 4 possibilidades, n igual a 4. A gente pode escolher 6 objetos, tá? Então, a gente tem 6, na verdade pensando bem, 4 menos 1, são 3 separadores, 3 mais 6 dá 9. É o primeiro argumento aqui, o segundo argumento é 6, tá? Eu vou falar, gente,
que para mim, se você coloca isso na prova, para mim, eu já estou bem feliz, tá? Você não precisa tanto se preocupar, neste exemplo, não precisa se preocupar com esse valor, mas aqui eu não estou tão interessado nesse valor numérico, tá? Se quiser, pode calcular, na verdade, a prova vai ser online, então eu até acho que se você coloca isso na Google, ele vai te dar a resposta. Meu calculadora também tem isso, tá? Aqui, agora a gente vai ver mais formulações, mais contextos diferentes desta mesma pergunta, tá? Aqui, quantas soluções tem uma equação x1 mais x2 mais x3 é igual a 11? Onde o x1, x2, x3 são números inteiros, maior ou igual a zero. Pega a solução x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 5. Eu posso representar essa solução com 2 asteriscos seguido por uma barra vertical, 4 asteriscos mais uma barra vertical, 5 asteriscos. Onde cada asterisco ele corresponde a uma unidade. Tá bom? E, então, de novo, a gente está vendo que esta pergunta ele é igual à pergunta anterior, ele é equivalente. Então, se eu tenho, como que era? Maçã, pera e laranja, posso escolher 11, quantas possibilidades eu tenho? Seria a mesma resposta, tá? A correspondência é 1 a 1, novamente, portanto, basta responder a seguinte questão. Você tem um alfabeto com símbolos barra vertical em asterisco, quantos strings de tamanho 3 existem com 11 símbolos? Tá? Falei 3, é 13, tá? A 13, ele é, segundo a fórmula, n menos 1 mais r, 3 menos 1 dá 2, mais 11 dá 13, e aqui dá 11, aí é o C de 13, 11. Tá? Agora, se é numérico, sim, você pode fazer a troca, o C de 13 e 11 é a mesma coisa que o C de 13 e 2. Tá? O C de 13 e 2 vai ser dar 13 vezes 12 dividido por 2, 13 vezes 6, 13 vezes 6 é 26 vezes 3, que é 25 mais 1 vezes 3, que dá 75, mais 3, que dá 78. Tá? Mas, bom, nem todo mundo precisa fazer essas computações de cabeça. Ok? Agora a gente pode modificar esta pergunta de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a gente muda as condições aqui, tá? A gente agora exige que x2 é maior ou igual a 1 e x3 é maior ou igual a 2. Como que você consegue resolver isso? Olha, de antemão, tá? Desses 11 unidades que tem aqui, eu vou atribuir uma unidade a x2 e 2 unidades a x3. Tá certo? Então, estão sobrando 8 unidades para distribuir entre... Eu só troquei de variável por claridade, né? A gente pode imaginar que x1' é igual a x1, x2' é igual a... não, ao contrário. X1 é igual... x2 é igual a x2' mais 1. x3 é igual a x3' mais 2. E aí você vai ver que existe, então, uma correspondência perfeita. Então, a equação que a gente agora tem que resolver não é mais esta aqui, mas é esta aqui. Porque
Como é que eu falei? Das 3 unidades já foram atribuídas, já foram gastas. Então, eu tenho que resolver agora esta equação. Aí usa a fórmula igual. Tá? Então, vou preencher aqui. N é igual a 3, R é igual a 8. E aqui, nossa, ninguém falou na aula passada. Aqui está brutalmente errado. Nossa, o povo estava dormindo. Isso está certo, gente? Não, pensa aqui. Ok, eu acho que 3 menos 1 dá 2, mais 8 dá 10. Estão de acordo comigo? Sim, tá errado. Sim. Tá errado, é? A última parte, então, é C10, 8 e C10, 3. Tá? Com certeza, eu copiei. Eu fiz essa transferência muitos anos atrás. Essa em particular. Eu fiz muitas modificações hoje, mas nessa parte não. Tá? Então, depois eu corrijo. Mas eu acho que nisso, bom, sabendo que está errado, eu acho que o entendimento não fica prejudicado. Tá? Aí tem mais uma outra variante. Tá? Agora, ao invés de ter igualdade aqui, a gente tem menor ou igual a 11. Tá certo? E um truque simples aqui é introduzir uma quarta variável, x4, que representa a diferença, que representa o que falta para chegar a 11. Então, dessa forma, a gente vai ter a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 11. Com essas condições, tá? E agora, de novo, o instância padrão, né? O número agora de possibilidades aumentou de 3 para 4, relativo ao primeiro. E aí, então, a gente tem 4 mais 11 menos 1 dá 14, e aqui dá 11. Tá? E, de novo, aqui eu sempre acho que vale a pena fazer aqui a troca. Então, vai ser 4 vezes 13 vezes 12 dividido por 6. Então, vai ser 14. Falei errado, eu acho. 4. 14 vezes 13 vezes 2, se não me engano. Ok, gente? Então, esta é essencialmente o que vocês precisam saber sobre este tipo de instância, esse tipo de problema. Ou então, qualquer, a gente tem, vou pegar esta aqui, a gente tem um número finito de tipos, tá? A gente pode escolher de cada tipo uma quantia R de objetos, objetos desse tipo. A gente está supondo que não tem limite aqui no número de objetos, ou seja, o número de objetos por tipo é igual a R. Naquela exemplo de frutas, a gente tinha quantia de frutas ilimitado, tá? E aí a gente vai ter esta fórmula da combinações, mas só que agora os parâmetros ficam ajustados. Ok? Então, agora a gente preencheu este quadrado aqui, onde, então, a gente tinha todas essas 4 possibilidades e a gente conseguiu responder o que era o interrogatório dos 20 minutos atrás. Tá bom? Alguém tem uma dúvida até agora, gente? Tudo ok para mim. Professor, Oi. no caso de se for maior ou igual em vez de ser menor ou igual, é a mesma coisa? Maior ou igual a 11 na anterior.
Aí eu volto a devolver a pergunta. Não sei. Eu tinha pensado nesse caso também, para caso de não ser menor ou igual, mas ser só menor do que 11, porque aí o x... Menor, tem solução. Agora, maior, igual não tem solução, gente. É infinito. Só fazia sentido. Estão de acordo comigo? É verdade. Entendi. Tá? Ou estritamente menor, aí a gente resolve isso mudando, não sei. Se menor ou igual a 11, é a mesma coisa do que estritamente menor do que 12. Concorda comigo? Então, Sim. é só reformular aqui esta condição. Agora, trocar aqui menor para maior não faz nenhum sentido. Solto assim. Você tem que limitar esses x's aqui. Beleza? Bom, aí, então, a gente já fez uma parte aqui do, do programa para hoje. Agora a gente vai ter um caso interessante também. A gente sabe, a gente falou de permutações, mas a gente, normalmente uma permutação, ou seja, objetos são diferentes. Pensa, eu sempre não sei, mas quando penso numa permutação, eu penso na palavra, os primeiros 8 letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, e aí eu penso numa permutação, que dá 8 fatorial possibilidades. Para mim isso é tipo permutação padrão. Agora, o negócio muda, porque você pega, nesse exemplo, as letras são todas diferentes. Mas a questão muda quando eu tenho letras idênticas. Tá? Aqui eu pego o exemplo do livro, que aqui a gente usa a palavra em inglês, success. Então, o que é diferente? É que eu tenho 3 S e 2 Cs. Tá certo? Então, como que eu consigo analisar este caso? Tem duas abordagens. Eu acho que vocês têm que entender, pelo menos entender as duas. O que você quer aplicar no exercício é outra questão, tá? Para reduzir o caso onde os objetos, nesse caso, as letras são idênticas, a gente coloca aqui o subscrito para elas serem diferentes. Então, eu vou chamar o primeiro S de S1, aqui tem S2, aqui tem S3, e da mesma forma tem C1 e C2. Tá certo? Então, agora eu tenho 7 fatorial possibilidades. No entanto, eu posso permutar S1 e S2 e S3, que me dá, são 3 fatorial, e isso vai me dar uma solução equivalente. Assim que eu apaga o índice, eu não vou ver a diferença. Ou seja, entre esses 7 fatorial possibilidades, eu tenho que dividir por 3 fatorial para compensar a abundância causado pelas permutações entre S1, S2 e S3. E, da mesma maneira, também eu estou superestimando aqui os números de possibilidades, porque eu posso trocar C1 e C2 de posição, tá? Ou seja, o que são permutações diferentes, distinguindo o C1 do C2, a metade, o número de possibilidades cai pela metade quando eu vou identificar C1 e C2. Então, o que acontece aqui? Eu começo com 7 fatorial,
mas eu preciso dividir por 3 fatorial por causa dos S e por 2 fatorial por causa do 6. Tá? Bom, talvez é muita palavra para uma coisa que nem é tão complicado assim, não. Agora, eu vou dar uma segunda abordagem, tá? A gente vai impor uma ordem sequencial, tá? Da seguinte maneira. Lembra que eu falei no primeira aula sobre a ordem das coisas? Então, agora tem realmente a gente está impondo aqui uma ordem sequencial. A ideia é o seguinte: coloca primeiro os 3 S's em 7 posições. Tem 7 posições aqui, a palavra tem 7, tamanho 7, então tem 7 posições. E primeiro vou colocar 3 S's nessas 7 posições. Então eu posso fazer isso de 6, 7, 3 maneiras. Em seguida, eu posso colocar os 2 6 nas 4 posições restantes. Eu tenho 7 posições no total, eu coloquei 3 S's, estão sobrando 4. Então, 2 6 em 4 posições é o C de 4, 2. Agora eu coloco o U nas 2 posições restantes, que vai me dar o C de 2, 1. E eu coloco o E na única posição restante, que vai me dar o C e o 1. E aí eu vou ter que multiplicar isso. Pelo princípio da multiplicação, eu preciso multiplicar. Tá? Porque as escolhas aqui, a escolha de S e a escolha de C, de certo modo, elas são independentes. O lugar, contando possibilidades, elas estão independentes e então tem que multiplicar. Aí, então, se eu multiplicar isso, eu vou ter esta expressão. Estes parênteses são redundantes do C11. E aí, eu fiz essa multiplicação, eu quero a resposta da transparência anterior. O que acontece? Fica um pouco surpreendente, porque você pensa, aqui tem 4. Como que esse 4 aparece aqui? Não aparece. O 4 aqui, no numerador, tá? Ele aparece como 7 menos 3. Tá? E aí, o 4 aqui, 4 fatorial aqui, vai cancelar como 4 fatorial aqui. E da mesma forma, o 2 fatorial aqui vai cancelar como 2 fatorial aqui. Tá? Então, o único fatorial que fica no numerador é o 7 fatorial, enquanto no numerador a gente tem 3 fatorial versus 2 fatorial versus 1 fatorial versus 1 fatorial. Aí, lembra, eu coloquei explicitamente no exercício, 0 fatorial, porque pela fórmula a gente vai ter aqui n menos r, tá? Dá 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Mas se fosse 0, aqui teria maior problema, né? Aí, se fosse 0, teria o 0 no denominador, e aí nem teria como calcular. Tá? Então, o 0 fatorial, ele é 1, é uma convenção, e aí a fórmula e o resultado é idêntico ao resultado anterior. Ok, gente? Alguém tem uma pergunta? Beleza, então vamos continuar. Então, aqui estou generalizando este exemplo aqui, tá? Permutações de objetos idênticos. Suponha que haja N1 objetos indistinguíveis, idênticos do tipo 1, em 2 objetos idênticos do tipo 2, NK objetos idênticos do tipo K, onde isso é importante, a somatório de todos esses números é igual a N.
Tá certo? Aí, o número de permutações, neste caso, como objetos idênticos, ele é n fatorial dividido por, e aí todos esses fatoriais, todos aqui. Lembra que não está... Opa. Aqui, não anotei, mas aqui, se aplica a fórmula, vai aparecer... a gente tem 3, 2, 1, 1. Então, tem 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. Tá? Mas nessa computação isso some. Mas se eu aplicaria a fórmula do exemplo, esta fórmula aqui, no exemplo anterior, vão aparecer. Esta expressão aqui é conhecido como coeficiente multinomial. O coeficiente binomial que a gente conhece seria escrito desta forma, onde N1 e N2 é igual a N. Mas aí não nem merece colocar o N2. A gente só anota 1 e é subentendido que o outro valor é o complemento para chegar a N. Tá? Então, aqui é uma nova definição, uma nova teorema. Não acho que merece realmente uma prova. Acho que está bastante óbvio pelos exemplos. Tá? Então, de novo, tem N1 objetos. Eu gosto desse exemplo que está aqui. Se você consegue lembrar esse exemplo aqui, você já está perto deste caso aqui. Tá? Onde os objetos indistinguíveis são as letras. A letra C é indistinguível da letra C. E por aí vai. Tá bom? Então, esta aqui é o coeficiente multinomial. E isso já encerra este mini assunto. Alguém tem uma pergunta sobre isso? O livro também, só dá este exemplo, mas daqui a pouco a gente vai ver outros casos. Tá bom. Tá tranquilo? É interessante, essa extensão que existe de coeficiente binomial. Então, de certa forma, se você pensa no coeficiente binomial, é exatamente uma formulação tem N1 objetos indistinguíveis do tipo 1 e dois objetos, o N-1 objetos do complemento. Você pode pensar aqui quantos zeros e quantos uns eu tenho. Então, tudo a mesma... o coeficiente binomial é um caso particular desta formulação. Tá bom, gente? Tranquilo. Então, vou continuar. Agora a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte. Muitos problemas combinatórios correspondem a colocar objetos em caixas, onde é subentendido que a ordem dos objetos não é importante. A gente vai ver exemplos, mas eu acho que isso está em si é natural. Agora a gente tem 4 categorias, porque a gente consegue distinguir, a gente consegue ter casos onde os objetos são distintos ou os objetos são idênticos. Ou distintos ou distinguíveis, né? Então, os objetos podem ser distintos ou idênticos, e as caixas também podem ser distintos ou idênticos, distintas ou idênticas. E aqui falta uma barra. Vamos analisar essas 4 possibilidades, tá? Todos os 2 vezes 2 dá 4 possibilidades. A gente vai analisar todos esses casos. Tá bom?
Então, o primeiro caso é objetos distintos em caixas distintas. É o caso mais fácil. Pega. Tem um baralho com 52 cartas, tá? Isso não está explícito aqui, mas é subentendido. A gente tem um baralho de 52 cartas. Cada jogador vai receber 5 cartas, tá? A questão é quantas maneiras existem para distribuir 5 cartas entre 4 jogadores. Eu já apliquei exercícios com isso. Eu já vi muitas vezes o seguinte erro. A gente pega todos os 52 fatoriais, por causa das cartas, e a gente vai dividir isso por 5 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial, tá? Mas essa abordagem está errada, porque você está considerando as configurações. Esta conta aqui, você está considerando as configurações das cartas que fica no mão de cada jogador. Mas você, fazendo essa conta, você está esquecendo das cartas não distribuídas que ainda permitem 32 fatorial permutações, que também são considerados equivalentes. Então, esta fração aqui, ele deveria ser dividido ainda por 32 fatorial. Tá? Então, essa aqui, de certo modo, é um aviso. Quando aqui o numerador, os fatoriais do numerador não somem até o denominador, talvez tenha uma coisa errada aqui. Tá certo? Então, esta é um aviso que eu estou dando. A abordagem certa, se a gente vai pelo exemplo anterior, tá? Escolher 5 cartas dos 52 cartas ao total. Aí, para o jogador 1, para o jogador 2, 5 cartas das 47. Jogador 3, 5 cartas da 42. 5 cartas das 37 cartas restantes. E aí, se a gente aplica essa fórmula, a gente vai ter esse produtório, vai acontecer o mesmo cancelamento, vai acontecer o mesmo cancelamento dos fatoriais, 47 fatorial aparece no denominador, perdão, no numerador, mas aqui vai aparecer no denominador. Então, todos esses 47 fatorial, 42 fatorial, 37 fatorial, vai tudo cancelar e a resposta vai ser, então, esse valor aqui. Tá? Então, esta é uma forma de resolver esta pergunta. Uma forma equivalente, mas com uma terminologia diferente, é a próxima aqui, tá? Eu vou colocar realmente mais no questão de objetos e caixas, tá? A gente pode imaginar um jogador que é uma caixa, tá? A mão, as cartas que ele tem na mão, a gente pode considerar como se fosse uma caixa. Então, temos caixa A com 5 objetos, B com 5 objetos, C, 5D, 5, caixa E com 32 objetos. Então, quantas maneiras existem para distribuir 52 objetos distintos, as cartas, nessas 5 caixas? Aí é a mesma conta e a mesma resposta. Tá bom, gente? Alguém tem uma dúvida antes de eu continuar? Então, já vou avisar, né? Porque é muito fácil de me seguir nessa aula, mas na hora que você tem que aplicar esses conceitos, a coisa, bicho pega, tá? Aí é mais difícil. A aula hoje ele vai acabar cedo,
aí eu recomendo que vocês estudem. E ainda eu vou dar uma breve repetição, todo esse assunto na aula que vem, na quarta-feira, e aí eu vou dar oportunidade de se fazer perguntas. Então, aproveita desta... A aula é mais difícil, mas ele também é mais curta, porque ele é muito focado, muito concentrado. Tá? Então, presta... Daqui a 20 minutos já vou parar, porque vocês vão ficar tontos de quantas formulações que tem, quantas formas que tem para enxergar esse tipo de problemas combinatórios. Tá? E, aliás, aqui a abordagem 2, daqui a pouco eu vou dar a abordagem 3, da mesma pergunta. Então, objetos distintos em caixas distintas, aqui é o teorema. Tá? Você põe que haja N objetos distinguíveis, distintas, e K caixas distintas. Tá? Com N objetos, N1 objetos de caixa 1, em K objetos de caixa K, a somatória é igual a N. O número de maneiras para distribuir os objetos nas caixas é o coeficiente multinomial. Tá certo? Então, como que eu cheguei lá? Eu peguei exemplos dessas cartas e transformei isso numa pergunta sobre caixas, e desta forma eu consegui generalizar esta historinha para objetos distintos em caixas distintas. Tá bom? E aí tem mais 2 ou 3 exemplos. Aqui, quantos trens ternários pode se formar com 4 zeros, 5 uns e 6 2? Tá certo? Estou. Ai. Estou pensando aqui. Eu sei que a resposta está certa. Esta pergunta, a gente vai ver daqui a pouco, fica até um pouco mais claro. Esta pergunta é equivalente a quantos strings pode se formar a partir da palavra. Aí, são 4 A, 5 Bs e 6 Cs. Tá certo? Então, a resposta é esta aqui. Beleza. Vamos por esta aqui. Eu acho que esse é o exemplo mais claro. Quantos strings pode se formar a partir da palavra success? Agora, eu já dei duas abordagens dessa. Agora eu vou dar outra abordagem para resolver a mesma pergunta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma caixa com uma etiqueta S, caixa chamada S, com espaço para 3 números, caixa C com espaço para 2 números, caixa U com espaço para 1 número e caixa E com espaço para 1 número também. E o que eu vou fazer? Eu vou, a gente pode imaginar que tem bolinhas enumeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vou colocar nessas caixas dessa maneira. Onde esse número, se a caixa S tem número 5, 6 e 7, isso quer dizer que o S vai aparecer na posição 5, 6 e 7. Tá certo? Então, esta é a ideia aqui. Tá? Então, a gente tem um pouco paradoxo, por isso eu fiquei um pouco pensando 20 segundos na transparência anterior, porque o que está acontecendo? As caixas aqui são distintas. As caixas têm um nome diferente. A caixa S é diferente da caixa C, de U e de E. Então, a gente tem caixas distintas e a gente tem objetos distintos.
que são esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá certo? E, então, a gente fica um pouco confuso, porque o C parece igual a C, e o S parece igual a S, S, S. Mas, transformado desta maneira aqui, fica evidente que a gente de novo, as caixas são essas caixas aqui, são distintas, os objetos agora são esses números. Tá certo? Então, e os números são distintos também. Esses números não podem ser idênticos, porque aí eu vou ter duas letras na mesma posição. Tá? Aí eu vou ter último exemplo desse tipo, que, voltando à mesma pergunta da distribuir 5 cartas entre 4 jogadores. Vou fazer a mesma transformação da pergunta anterior, só que ele é um pouco mais difícil, tá? Eu vou enumerar as cartas de 1 a 52, tá? E depois, agora eu vou considerar uma sequência de letras de tamanho 52, onde, ou seja, eu vou ter uma palavra, tá? Como 5A, 5B, 5C, 5D e 32Es. Então, por exemplo, se eu tenho uma letra A na posição 25, isso quer dizer que A recebeu a carta 25. Tá? Então, cada possibilidade de distribuir as cartas corresponde, como está escrito aqui, uma palavra que tem 5A, 5B, 5C, 5D e 32Es. Tá certo? Então, o total de possibilidades para distribuir 5 cartas entre 4 jogadores, tá? É idêntico ao número de palavras que se pode formar a partir da palavra 5A, 5B, 5C, 5D, 32Es. Tá certo? E pela fórmula que já vimos, isso é igual a essa expressão aqui. Então, aqui, vou repetir, repare que a ordem das cartas na mão do jogador não importa. Tá? Daí a correspondência, a permutação como objetos idênticos. Lembra que quando eu falei o exemplo do permutações idênticos, aquele exemplo padrão era esta palavra sucesso, onde tem esses dois Cs, que são objetos idênticos. Então, por que isso acontece? É porque não faz sentido definir aqui A1, A2, A3, A4, A5. Todos, porque a carta na mão do jogador A ordem não importa. Então, pelo mapeamento aqui, a A ele é idêntico. Tá? Então, este é um pouco o que pode confundir. De novo, eu falei na transparência anterior, a gente tem caixas distintas. As caixas aqui são A, B, C, D e E. Tá? A gente tem objetos distintos que na verdade, corresponde às cartas. As cartas que vão cair na mão da pessoa, tá? Mas as cartas na mão, a ordem da carta nas mãos é idêntica. Tá bom, gente? Alguém tem uma dúvida sobre este assunto? Objetos distintos em caixas distintas. O que eu queria... Você não... Eu queria mostrar, primeiro, que às vezes tem mais do que uma maneira de abordar as perguntas combinatórias, e aqui a gente está vendo que existe uma correspondência entre... porque a fórmula que está aqui é idêntica à fórmula de permutações.
com objetos idênticos. Então, eu queria deixar isso claro, porque que isso estava acontecendo. Tá bom? Alguém tem uma dúvida? Porque senão eu já vou para o próximo assunto. Acho que não, professor. Tá bom, gente. Agora a gente vai falar de objetos idênticos em caixas distintas. Objetos idênticos em caixas distintas. Mas a gente vai ver que esta é muito fácil. Tá? Quantas maneiras existem para colocar 10 bolas idênticas, os objetos são idênticos, e 8 caixas distinguíveis? Isso é idêntico à questão quantas soluções tem uma equação x1 mais x2 mais x3 mais x8 é igual a 10. Concorda comigo? O x1 é número de bolas em caixa 1, x2 número de bolas em caixa 2, x8 número de bolas na caixa 8. As caixas são distinguíveis, mas os objetos são idênticos, são unidades, são asteriscos. Então, são asteriscos. A gente viu como que se faz isso. Então, a gente aplica aqui a mesma fórmula que a gente aplicou neste caso foi como que é a combinação com repetição. Tá? Aqui, o tipo são as caixas, e aqui o número de caixas, o número de tuplos é igual a 8. Objetos aqui são as bolas, tá? E o número de bolas é igual a 10. Então, a fórmula é 8 menos 1 mais 10 dá 17 e 10. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Então, a gente deu sorte. Às vezes tem casos complicados e às vezes tem casos simples. Objetos idênticos em caixas distintas é simples. Alguém tem uma dúvida? A questão, às vezes, a questão nem é entender a fórmula. A questão é, quando você vai ler uma pergunta, é entender em qual dessas situações ele se encontra. Mas eu fiz uma resumão para vocês para ajudar nesta parte. Aqui eu simplesmente generalizei a transparência anterior. Quantas maneiras tem para colocar bolas idênticas em N caixas? Então, é idêntico a responder quantas soluções tem uma equação x1 mais x2 mais x3 mais xn é igual a r, tá? E isso é equivalente à combinação com repetição, usando a fórmula que a gente já viu. Tá bom? Agora, nós temos mais dois casos, que são objetos distintos em caixas idênticas. É o primeiro caso, tá? Por exemplo, há quantas maneiras de colocar 4 funcionários em 3 escritórios idênticos? Pensa que tem como se fala, aqueles cubos no escritório, então tanto faz. Bom, aí eu fiz aqui uma enumeração, tem 3 escritórios, e fiz uma enumeração. Primeiro com 4, primeiro é por número, normalmente é mais fácil de fazer desta forma. Primeiro por número e depois por ordem alfabética. Então, aqui tem A, B, C, D. A, B, C, a D fica separado. Tá? Aqui, então, qual é o próximo? Depois de C vem o D. Então, é o C separado. O próximo vai ser A, C, D. B, C, D. E aí, esgotou o 3, 1, 0. Agora, vamos ter 2, 2. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Perdão, até aqui, 2, 2. E aqui nós temos as possibilidades de 2, 1, 1. São todos esses aqui, tá?
Eu não me lembro se eu copiei ou não, mas dá para fazer isso de forma sistematicamente. Bom, gente, para este contexto de objetos distintos em caixas idênticas, não existe uma fórmula simples para este caso, tá? O que existe é uma fórmula super complicada que você pode tentar entender porque está no livro, mas eu não vou dedicar tempo a isso, não. O que acontece? Este problema, o próximo problema, se encaixa também nesta categoria, é que as fórmulas, existem fórmulas, mas elas são hipercomplicadas. Então, ou seja, a matemática por trás não faz parte da nossa disciplina. A análise combinatória é uma área que já existe há séculos. Então, com certeza, já alguns matemáticos eles estudaram este problema, tentaram fazer fórmulas, mas a fórmula não é simples, a fórmula é super complicado e, então, isso está fora do escopo desta nossa disciplina, tá? Então, se isso acontecer, vocês esse é o tema, um exercício, uma questão na prova, você precisa identificar, olha, aqui são objetos distintos em caixas idênticas, para este caso não existe uma fórmula, e se o exemplo é pequeno o suficiente, você pode fazer uma enumeração, tá bom? Então, esta aqui, objetos distintos em caixas idênticas. Agora, nós temos a mesma situação com objetos idênticos em caixas idênticas, tá? Por exemplo, há quantas maneiras de colocar 6 livros idênticos em 4 caixas idênticas? Isso parece muito com a pergunta que é há quantas maneiras de escrever o inteiro 6 como uma soma. E aí, estou dando uma resposta, é 6, 5 mais 1, 4 mais 2, 4 mais 1 mais 1, 3 mais 3, 3 mais 2 mais 1, 3 mais 1 mais 1, 3 mais 1 mais 1 mais 1. Bom, e aqui, os últimos eu coloquei entre parênteses, porque na verdade, aqui tem 4 caixas idênticas, enquanto os 2 últimos, elas precisam de 5 e 6 caixas, tá? Então, esse problema aqui de quantas maneiras existem para escrever um número inteiro como uma soma de inteiros positivos é chamada uma partição na teoria de números. Na teoria de números, uma partição do número inteiro é isso que está aqui. Tá certo? E aí você até pode refinar dizendo onde eu tenho no máximo 4 termos. Tá? Então, neste caso, pare aqui e o penúltimo e o último são fora porque são 5 e 6 termos. Tá certo? Então, este é o famoso problema da partição. Quem já viu o filme do O Homem que Conhecia Infinito, como aquele matemático indiano, Ramanujan, esse assunto é discutido, porque Ramanujan ele tinha intuições sobre o comportamento assintótico desta fórmula. Ele, até o dado momento, tem um professor, no início ele não quer falar como o indiano, ele só quer saber quando tem uma aproximação. Aí o Ramanujan faz uma aproximação e aquele professor fica impressionado porque fica muito perto do que ele estava dizendo, tá? A próxima transparência aqui nós temos uma forma geométrica de mostrar as permutações. A gente usa linhas linha horizontal para somar. Então aqui
é 2 e aqui é 1 mais 1. Aqui é 3, 2, 1, 1, 1. Perdão, 1, 1, 1. Aqui tem 4, 3 mais 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e por aí vai. Aqui é nosso caso n igual a 6, onde tem 11 possibilidades. Aqui n igual a 7. E aqui n igual a 8. Tá? Então, essa é uma forma geométrica de mostrar. Eu acho que até tem um nome para esse tipo de figura, mas isso não importa. O que é legal saber que que tem esta noção do que da permutação. O que é menos legal, ou não sei, mas não temos uma solução fechada para esta. Eu acho que nem tem fórmula fechada para este caso. Temos uma fórmula, mas é completamente intratável. Se tem interesse, navega lá na Wikipedia em inglês, partition, e você vai encontrar alguns. Tem os números básicos. Este número ele cresce incrivelmente rápido. Tá? O número de partições é brutal, a velocidade com qual isso cresce. Tá bom? Então, se eu vou resumir a questão de objetos em caixas, a gente tem caixas distintas. Quando as caixas são distintas e os objetos são distintos, a gente tem um coeficiente binomial. Quando as caixas são distintas, mas os objetos não são distintos, a gente tem aquela combinação com repetição. Quando as caixas não estão distintas, por incrível que pareça, a formulação não dá para... Não tem fórmula simples. Pode esquecer, tá? Dá para fazer de forma manual, mas não dá para calcular para valores, nem valor médio, né? Se você pega, não sei, não sei, até os números, até 100 já fica bastante difícil de fazer manualmente, e quando não tem uma fórmula, aí fica difícil. Tá? E agora vou ter o resumão de todos esses casos. Tá? Aqui, a primeira situação é da semana anterior, quando eu falei de permutações normal. A permutação normal é sem repetição. Tá? A permutação R, a fórmula ele é n fatorial dividido por R fatorial. Ou você tem... Perdão, falei errado. É n menos R fatorial. Então, a gente tem uma fórmula PNR, no caso de permutações sem repetição. Também, semana passada, combinações sem repetição, esta aqui, que é o coeficiente binomial. A permutação com repetição é o caso bobo que a gente viu no início, primeira coisa, exemplo da aula. Tá? Todo mundo sabe, mas nem sabe que é chamada uma permutação com repetição. As combinações com repetições, lembra? Este é o caso do separador e do asterisco. Então, a gente tem n-1, quando n são os tipos, a gente tem que subtrair 1. n-1 mais r, vírgula r combinações. Quando a gente tem permutações com objetos idênticos, isso é coeficiente multinomial. Tá? Quando a gente tem objetos distintos em caixas distintas, na verdade, eu convenci vocês que você consegue enxergar isso como uma permutação com objetos idênticos. Daí, você lembra aquele exemplo
do baralho, do 4 vezes 5 cartas mais 32 cartas. Então, eu mostrei que a fórmula, na verdade, então, é também coeficiente multinomial. Objetos idênticos em caixas distintas, eu mostrei, foi este caso aqui, que foi bastante simples, este caso aqui, tá? Que remete à combinação com repetição, tá? Combinação com repetição, que é o 4 aqui. E 8 e 9 são intratáveis de forma, para a gente, pelo menos. Então, esses são todos os casos. Este é o resumão desta secção 5.5, se não me engano. Eu diria que a minha aula é mais clara do que o livro. Eu fiz um monte de adaptações hoje ainda para deixar super claro esta exposição. E aí, então, o próximo passo é fazer exercícios. Eu vou, na quarta-feira, vou voltar rapidinho a este assunto. Estou aberto para responder perguntas. Então, se der tempo, prepara algumas perguntas. Seria uma boa oportunidade. Aí eu vou tratar do último assunto deste módulo de análise combinatória, que vai ser o princípio de inclusão e exclusão. Aí depois eu vou, não sei quanto, mas no máximo quinta, no final do dia, vou ter uma nova lista, tá? Que vai ter todos esses casos aqui. Então, é uma coisa que vocês vão ter que saber distinguir todos esses casos, reconhecer esses casos no contexto. Tá bom, gente? Então, para mim, isso encerra a aula. Eu quero saber se alguém tem uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Ou alguém Professor, quer eu falar tenho aqui? uma, mas não é da matéria, é sobre a lista. Ela tem que ser manuscrita? Olha, é o seguinte. Eu vou... Hoje, fiquei finalmente sabendo quem que é o monitor, tá? Eu acho que uma parte da lista vai ser... Você mesmo vai corrigir. Ou seja, a gente vai soltar o gabarito, ou a gente vai discutir a lista, você mesmo vai dar uma nota. Independente disso, você pode fazer da forma que você quiser a lista. Eu não me importo. No entanto, a prova é diferente. A prova tem que ser escrito à mão, tá? Você não pode digitar a prova pelo computador. Está entendendo, João Vitor? Entendi. Muito obrigado, professor. Tá? A lista pode fazer à mão, pode fazer no LaTeX, pode fazer no Markdown, o que você quiser. Eu já mostrei para vocês Markdown. Não. Eu vou fazer isso agora, rapidinho. É só uma dica, não tem nenhuma obrigação, mas eu acho que é uma dica que vale a pena. Deixe-me abrir. Vou abrir para vocês. Tem que abrir o programa e aí vou ter que compartilhar o programa. Ahn, opa. Eu vou compartilhar agora um programa
que se chama Taipora. Depois eu vou falar. O que eu gosto deste programa aqui é o seguinte, que o Markdown é uma linguagem para fazer layout, mas é um layout muito simples. Aqui você está vendo, vocês também estão vendo, aqui é arquivo TXT. Ele faz ele ajuda um pouco, mas no fundo aqui é TXT. Aí tem um monte de convenções, tá? Por exemplo, bom, você pode, aqui você tem entre dois asteriscos, isso é negrito, entre um asterisco, isso vai ser itálico. Você consegue digitar aqui fórmulas matemáticas, tá? E até você pode ver as fórmulas matemáticas. O que vocês estão vendo aqui é o rascunho das transparências que eu fiz na semana passada, tá? Vocês vão se lembrar da prova, então tá tudo aqui. Hoje 90% dos meus documentos eu uso Typora. Então, por quê? Você pode, por exemplo, se você quer fazer uma lista, você opa, ele entende isso, ele cria uma lista para você, tá? Também, se você digite ele vai enumerar automaticamente, tá? E aqui, o resultado que você tem aqui, você pode converter para PDF, para Doc, para um monte de outros formatos e também para LaTeX. Eu diria que para aluno, este programa Typora poderia ser muito útil. Se você tem a vocação de digitar matemática, tá? Ou seja, se é para digitar o texto, eu recomendo Typora. Agora, se vai preferir escrever à mão, a vantagem do Typora é que o LaTeX, quem conhece o LaTeX é muito pesado. E eu acho que eu estou falando de Typora. Typora é um programa é um editor para Markdown, tá? Depois eu vou enviar disponibilizar eu fiz um documento explicando isso, tá? Eu uso Typora para digitar um arquivo Markdown e uso um programa Pandoc para converter para outro formato, tá? Hoje eu tenho que fazer transparências. Primeiro, eu digito aqui no Markdown, porque é muito mais rápido digitar a matemática aqui. E depois eu vou converter para LaTeX e aí eu gasto mais uns 20 minutos para corrigir errinhos e aí fica pronto desta maneira. Tá? Ok. Alguém tem uma dúvida sobre Typora? Lembra, o Markdown começou com GitHub, GitLab. Esta é a mesma linguagem. Tá? Tem alguns dialetos, mas se você tem essas páginas no GitHub, digite-se isso usando o Markdown. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu já vou encerrar a gravação.